Claro, a gente vai priorizar tratamentos sintomáticos. O que são tratamentos sintomáticos? O paciente chega lá com dor, uma dor muito intensa, obviamente a gente tem que intervir nessa dor. Não dá para dizer para o paciente, olha, você vai fazer uma remodelagem alimentar, vai buscar aqui a integração, a desoxidação, e a longo prazo o senhor vai melhorar da dor. Não, ele vai querer uma resposta mais aguda, mais imediata, e isso a gente também tem que ter em mente, né? Quando a queixa principal é muito intensa, a gente tem que intervir imediatamente naquela queixa intensa. E por isso a gente não exclui nenhum medicamento que possa contribuir com a melhoria clínica sintomática imediata do paciente, incluindo aí os próprios alopáticos, né? A gente tem que ter um paciente que está com uma intensidade dolorosa muito intensa, por que não vai dar uma codeína até que a gente restabeleça o padrão fisiológico funcional para aliviar a dor? Então essa percepção a gente também tem que ter, não pode ser xiita, né, e radical demais, não, tem que tratar só com homeopatia, não pode botar planta, Deus o livre, não pode botar nenhum alopático, Deus o livre. A gente tem que ser cosmopolita nesse conceito de trazer todas as estratégias terapêuticas que sejam benéficas para o paciente naquele momento clínico, mas sempre pensando nas alterações fisiológicas que geraram aquele estado. Não adianta ficar também só tratando os sintomas, sem ter uma abordagem mais integrada do ser humano. Então a ideia é exatamente essa, que a gente tem um tratamento sintomático, sim, mas tenha um tratamento que envolva a cura sistêmica desse processo que gerou o sintoma. Se eu tenho um paciente com ansiedade, eu tenho que investigar a causa daquela ansiedade. Será que não é um quadro inflamatório? Será que não é uma falta de zinco? Será que não é uma relação zinco-cobre que está desbalanceada? Será que a gente não tem aí um comprometimento intestinal que está gerando alterações de permeabilidade, está depositando o LPS ou assinaturas bacterianas lá no sistema nervoso central e gerando um comprometimento inflamatório local lá em cima? Então, todas essas investigações a gente precisa ter para que a gente faça a intervenção. Tratando, claro, a ansiedade, eu vou entrar com cava-cava, vou entrar com valeriana para reduzir o grau de ansiedade, mas pensando sistemicamente na causa que gerou aquele quadro de ansiedade. E aí a gente também tem que, uma vez identificando a causa sistêmica do processo que está agudamente gerando aquele sintoma, entrar com um processo preventivo. Se eu sei que o quadro é intestinal, eu tenho que melhorar as condições às quais o intestino é submetido, porque é essa condição que está modificando a capacidade de geração do comprometimento funcional patológico no indivíduo. Então, é essas condições que a gente precisa ter. Se o paciente tem alergia ao glúten, tem alergia láctea, e eu sei que esse é o quadro que está gerando o grau de ansiedade lá em cima, eu tenho que tirar da condição do paciente, num processo preventivo, os lácteos, o glúten e todos os derivados de trigo que podem gerar algum comprometimento inflamatório e imunológico nesse paciente, né? Então, todos os graus de tratamento devem ser pensados na hora da análise do paciente, incluindo sempre o tratamento integral, que é a prevenção daqueles sintomas sistêmicos que estão gerando quadros sintomáticos específicos no paciente. E para isso é bem legal que a gente pode usar o que a gente chama de repertorização, né, fitoterápica. E a gente pode associar outras terapias, como a aromaterapia, por exemplo, sem problema. Pode usar homeopatia, sem problema. Pode usar cromoterapia, pode usar massoterapia, acupuntura, por que não? Medicina tradicional chinesa, por que não? Medicina ayurvédica, que a gente viu na última aula, por que não usar? Se a gente tem o domínio sobre aquela dinâmica de tratamento, claro, né? Mas a ideia é que a gente faça a repertorização das plantas inicialmente, porque aqui está muito mais próximo do nosso conhecimento e muito mais próximo da nossa
compreensão ocidental, racional, né, da clínica do paciente, com toda essa abordagem que a gente está fazendo no integrativo, tá bom?